É um tema muito importante que nós estamos vivenciando tudo isso, né, professor? Então, a gente quer saber qual que é a forma correta de fazer hidratação, principalmente nesse período de alta temperatura, em que a gente quer tomar água toda hora, água gelada, enfim, e qual a quantidade que a gente tem que fazer essa hidratação, se faz alguma atividade física, principalmente. Então, é importante a gente trazer esse alerta para os nossos ouvintes. Bom, Thaís, primeiramente é muito importante entender que a gente mora numa região que é muito quente, né? Quente, muito úmida, a gente mora no meio da floresta amazônica, e isso precisa de alguns cuidados especiais, a gente precisa ficar mais atento, principalmente aos sinais que o nosso corpo dá. Eu sempre costumo dizer, tanto nas minhas aulas, quanto nas publicações aqui das redes sociais, nas nossas conversas também, que sentir sede já é um sinal de que você está desidratado. Então, veja bem, vamos até repetir para que isso fique bem guardadinho na cabeça dos nossos ouvintes. Sentir sede já é um sinal de desidratação do seu corpo, ou seja, ele já está lhe falando, me dê água, né? Hidrate, porque a gente já está desidratado nesse momento. E isso não é uma coisa boa por diversos aspectos, né? Primeiro, a gente começa a ter alterações osmolar, né? Ou seja, alterações da capacidade, da quantidade de líquido e da localização desse líquido no nosso corpo. A gente começa a ter, principalmente, pessoas com alterações cardíacas, por exemplo, os hipertensos, eles já começam a ter um trabalho um pouco maior da pressão arterial, um trabalho um pouco maior do coração, não somente para os hipertensos, mas para as pessoas que não possuem essas cardiopatologias, mas que começam a se sentir mais desidratadas, né? Obviamente, outras pessoas também começam a sofrer com algumas alterações, como, por exemplo, enxaqueca, né? Muita gente que começa a desidratar, né? Nesse período do ano que a gente passa aqui na nossa região, na nossa cidade, e principalmente se exercitando, começa a sofrer com dores de cabeça em virtude dessa desidratação. Abordando um pouco a questão da atividade física, uma coisa que a gente sempre fala: se você pratica atividade física ou não, você precisa ingerir uma quantidade específica de líquido. Essa quantidade é de 0,4 ml por quilo corporal. Ou seja, o que você vai fazer para saber a quantidade de líquido que você tem que ingerir, de líquido que eu falo de água, né? Por dia. Você vai pegar o seu peso e você vai multiplicar esse peso por 0,04. E aí você vai ter essa quantidade específica. Só que isso é para uma pessoa que precisa se hidratar numa região onde não é tão calor e uma pessoa que também não faz atividade física. Então, mais um pontinho que a gente precisa observar. Além dessa quantidade X, desse cálculozinho super simples, né, o peso corporal vezes 0,04, você precisa ingerir 1 litro a mais, porque você pratica atividade física, e você, se possível, precisa ingerir até 500 ml a mais se você mora na região como a nossa. Ou seja, você precisa ingerir 1,5 litro a mais de líquido, no caso de água, se você é um praticante de atividade física, principalmente se você faz atividade ao ar livre, que também é um ponto que a gente precisa tocar aqui. Atividades físicas ao ar livre ou em locais que não são bem, vamos dizer assim, climatizados, que nós temos alguns centros de treinamento na cidade que não são climatizados também, é importante que você entenda a necessidade dessa hidratação, e você precisa saber também que o seu corpo ele vai reagir de uma forma diferente se você estiver num local, no centro de treinamento climatizado, que a gente chama de centro de treinamento indoor, quando comparado às atividades ao ar livre. Então, o seu corpo vai estar muito mais exposto, principalmente a questão dos raios solares, se você estiver fazendo atividade de dia. Se você estiver fazendo atividade à noite, seu corpo vai estar muito mais exposto ao ambiente, à temperatura ambiente. Então, normalmente, as pessoas que fazem atividades ao ar livre, outdoor, essas pessoas se desidratam com maior facilidade do que as pessoas que estão fazendo atividades
em local indoor, ou seja, dentro de um local, principalmente esse local sendo climatizado. 4 horas e 37 minutos. Para você que chega agora aqui na sintonia da Band News Difusora FM, nós conversamos com Bruno Rodrigues, nosso personal trainer na coluna Hoje Tá Pago, falando justamente sobre um assunto importantíssimo, né? Que é a hidratação nesse período que nós aqui estamos enfrentando na região da Amazônia, no estado do Amazonas, aqui na região norte do país, que é o calor. Professor Bruno Rodrigues, tem uma pergunta aqui de ouvinte. Aqui a Sueli pergunta o seguinte: tô fazendo meu exercício e a academia ela não é climatizada. Passei mal. O que eu devo fazer imediatamente, professor? Bom, a gente primeiro tem que saber por que você passou mal, né? Tem algumas possibilidades. Você pode passar mal por você não ter se alimentado bem, né? E você pode estar tendo uma crise de hipoglicemia. Você também pode estar passando mal porque você está num ambiente muito quente ou fazendo atividades muito intensas, o que alterou muito a homeostase do seu corpo, ou seja, o equilíbrio do seu corpo. Você pode também estar desidratada e isso pode estar afetando o seu sistema cardiológico e também pode estar afetando o seu sistema cerebral, tá bom? Então a gente precisa primeiro saber o que você está sentindo, o que você está passando para poder então fazer alguma coisa. Sabendo disso, sabendo por que você está passando mal, a gente então vai tomar as primeiras providências. Hidratar você, se for o caso da desidratação, ou a gente vai dar alguma glicose, né, algum açúcar para você, se for um caso de hipoglicemia, e também vai levantar os seus pés para melhorar a sua circulação. Então, alguns procedimentos vão ser adotados, mas muita calma antes de vocês saírem fazendo qualquer tipo de procedimento. Primeiro, falem com um profissional ali da saúde, o treinador, enfim, para que ele avalie e saiba por que você está se sentindo mal, para que ele possa, então, fazer o procedimento adequado. Nem todo procedimento vai ser feito e isso pode até agravar a situação, né? No caso, a sua situação, a situação do nosso ouvinte, se for feito um procedimento por uma unidade que não seja adequada. Professor Bruno, na verdade, uma dúvida aqui que surgiu a respeito do uso de termogênico. Quem utiliza a quantidade de termogênico durante o treino, por exemplo, pode descontar a quantidade de água? Bom, o termogênico, né, como o próprio nome diz, ele aumenta a termogênese, né? Então ele aumenta a temperatura corporal. Pode-se levar em consideração, sim, um aumento da quantidade de água ingerida, principalmente durante o treino e também pós, né? Porque a gente ainda permanece depois do treino com essa ação termogênica mais acelerada até algumas horas após o treino. Entretanto, é necessário, fazer aquele cálculo que eu sempre cito aqui, aquele cálculo de o seu peso vezes 0,04 para saber a quantidade de líquido, a quantidade a mais, que seria 1,5 litro a mais, para que você faça a ingestão do dia. Mas o termogênico, ele pode sim gerar uma maior desidratação. Só que você também precisa ver a quantidade de líquido que o seu corpo está perdendo durante a atividade física. Então, não necessariamente você vai precisar tomar mais líquido porque você está tomando termogênico. Entretanto, você pode necessitar de mais líquido em virtude do uso dessa substância. 4 horas e 41 minutos, 4h41. Hoje está pago. Professor Bruno Rodrigues, muito obrigado por atender a nossa equipe. Para finalizarmos, endereço, redes sociais, endereço do Instituto, para que os nossos ouvintes possam entrar em contato para tirar mais dúvidas ou até mesmo se tornar aí um sócio, um aluno seu. Bom, Alex, aqui eu tenho 2 Instagrams, né? O meu Instagram, que eu nem posso dizer que é um Instagram pessoal, porque eu trabalho muito por ele, que é o @Bruno RM Rodrigues, né? E o Instagram do meu instituto, que é o @Instituto Bruno Rodrigues. E nesses 2 perfis vocês vão encontrar muita informação, vocês vão ter acesso direto a mim e a minha equipe também. E vocês podem mandar as dúvidas de vocês, mandar as sugestões de temas que a gente possa trazer aqui na terça-feira, para que a gente sempre possa trazer mais informações valiosas para que você cuide da sua saúde e tenha mais qualidade de vida também. E nessa terça-feira de hoje está pago.